Mais uma vez, boa noite a todos. Dessa vez também digo graça e paz. Eu quero começar o nosso tempo de estudo da palavra apresentando um rápido vídeo. Eu peço a atenção de todos vocês. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma de condoconga. Agora eu quero ler com vocês o trecho que é o alvo do nosso estudo bíblico de hoje. 1 Coríntios, capítulo 14, dos versículos 1 a 25. Eu tenho nos slides na nova versão internacional. Vou ficar feliz de vocês acompanharem na versão que vocês mais gostam e vocês têm posse dela. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que o profetizem. Que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Senhor, eu quero te pedir mais uma vez que traga para nós a iluminação que precisamos. Também a motivação que precisamos, porque esse texto é tão bíblico quanto o resto de toda a tua palavra. Eu peço por mim, para que eu seja claro
e que meus irmãos e eu aqui saiamos mais edificados enquanto igreja. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui diante de um dos capítulos mais discutidos e mais debatidos da Bíblia. Grupos cristãos se dividem em razão do que cada um acredita sobre esse capítulo, o que é uma pena, porque eu acredito que é justamente contra a divisão entre os crentes no Senhor Jesus que temos um capítulo como esse nas Escrituras. Desde o capítulo 11, Deus, por meio de Paulo, ele tem nos ensinado sobre ordem no culto. E dentro desse tema, Paulo chega na questão dos dons espirituais no capítulo 12. E o que ele ensina ali é revelador. A diversidade de dons não deveria ser motivo para divisões, muito pelo contrário. Então, Paulo ele usa a imagem do corpo humano para mostrar que a diversidade de dons não é um problema, mas a forma como o Senhor soberanamente decidiu que a igreja funcionaria. Cada membro tem a sua função, nenhum é dispensável, nenhum é suficiente sozinho. No versículo 24 do capítulo 12, Paulo diz que essa forma de Deus estruturar a igreja não deveria causar ou influenciar divisão alguma entre os irmãos, mas para potencializar o cuidado uns com os outros. Em outras palavras, a forma como Deus distribuiu os dons é em si mesma um argumento contra o orgulho e contra a divisão. Mas Paulo ele vai além disso. O capítulo 13 é um parêntese nessa argumentação de que Paulo usa para falar do que sustenta toda a unidade e toda a organização da igreja, que é o amor. Deus nos amou tanto que deu seu Filho único para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Todos os que creem nesse sacrifício amoroso se tornam parte de uma nova realidade que é a igreja. E essa igreja se mantém unida pela capacitação do Espírito Santo, porque é Ele quem nos ajuda a amar uns aos outros como Cristo nos amou. É por isso que Paulo diz no capítulo 13 que sem amor nenhum dom vale alguma coisa. O dom sem amor não edifica, pelo contrário, ele divide. E é exatamente aqui que nós chegamos no capítulo 14. Paulo ele retoma o assunto dos dons, mas agora dentro dessa perspectiva que ele cuidadosamente construiu. A unidade do corpo, a base do amor e a ordem no culto. O capítulo 14 não é um manual técnico sobre como exercer dons. É a aplicação prática do amor no culto, que se manifesta especialmente na edificação do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Em outras palavras, edificação da igreja é o critério que organiza o culto e só existe quando há união e amor entre os irmãos. Vejam novamente o versículo 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Paulo ele havia terminado o capítulo 12 assim: busquem com dedicação os melhores dons. E ele começa o capítulo 14 justamente inserindo aquilo que ele falou no capítulo 13. Precisa de amor. Os dons só funcionam adequadamente, só servem bem quando o ambiente ou a base é o amor. E como nós sabemos que o ambiente é amoroso, é amor? Quando a nossa preocupação está na edificação da igreja, quando o nosso coração reflete o amor de Jesus Cristo. Filipenses 2, versículos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é por menos, essa foi a atitude de Cristo, mas o texto continuaria dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Dentre os dons espirituais,
o dom de profecia, ele se torna especial. Não melhor que os outros, mas no ambiente de culto, melhor ou mais funcional, porque ele cumpre exatamente com esse propósito da edificação da igreja, que é a manifestação do amor no culto. O contexto que nós estamos dentro da carta de Coríntios é o culto. Veja no versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. E é muito interessante o uso dessas 3 palavras para descrever o dom de profecia, porque ela resume muito bem o que cada um de nós precisa para amadurecer em Cristo. Edificação é uma referência ao ensino, à instrução que nos fortalece, que aprofunda o nosso conhecimento de Deus, tanto na mente quanto no nosso coração. Encorajamento pode ser também traduzido como exortação. É aquela ação de ajudar aquele que está em falta, é de apoiar alguém que está desanimado, de chamar a atenção de alguém que está negligente. Se você não sabe, a raiz dessa palavra é a mesma raiz para se falar Espírito Santo. Uma referência a ele. Consolação é o conforto dado especificamente a quem está sofrendo, a quem está carregando um peso. É uma palavra de ternura, de carinho. É o Espírito de Deus nos usando para chegar até a pessoa que está no fundo do poço para dizer: Deus está contigo. Deus está presente. Conseguem perceber o porquê Paulo, no versículo 1, pede para que nós busquemos com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia? Edificação, encorajamento / exortação e consolação é algo que nos alcança em qualquer situação. Muitas vezes, quando pensamos na palavra profecia, logo pensamos em saber o futuro, saber o desconhecido. Mas vejam, um teólogo escreveu: o foco primário de uma profecia não é o futuro, mas as situações presentes do povo de Deus. Edificação, encorajamento e consolo cobrem praticamente toda a necessidade pastoral de uma congregação. Um outro teólogo que eu gosto muito também, ele escreveu: a profecia do Novo Testamento é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo dirigida à congregação. Ela não é infalível como a Escritura, mas é uma comunicação genuína de Deus ao seu povo para a edificação do corpo. Nota então que no texto, no versículo 3, ele diz que quem profetiza fala aos homens. Isso é diferente do dom de línguas. Versículo 2: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, nem em espírito fala mistérios. Paulo diz que quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. E essa é a primeira descrição desse dom, que na igreja de Corinto estava causando um alvoroço. Por quê? Porque os coríntios haviam transformado o dom de línguas no símbolo máximo de espiritualidade. Corinto era uma cidade obcecada por status, por pessoas que falavam com eloquência. Elas buscavam um espetáculo. E esse valor cultural havia entrado pela porta da frente da igreja. Os coríntios mediam espiritualidade pelo mesmo critério que media um filósofo famoso, pelo quanto impressionava. E o dom que mais impressionava era exatamente o dom de línguas. Afinal de contas, ouvir alguém falar num idioma desconhecido era algo que chamava atenção, que gerava admiração, que colocava o falante num patamar acima de todos os outros. Ou seja, quem falava em línguas se achava mais espiritual. Quem não falava se sentia inferior. E isso minava exatamente o que Paulo havia acabado de ensinar no capítulo 12, que o corpo é um só, que todos os membros são necessários, que nenhum dom é superior ao outro por natureza, porque todos vêm do mesmo Espírito e todos servem ao mesmo propósito.
O alvoroço em torno do dom de línguas não era apenas um problema litúrgico no culto. Era um sintoma do mesmo problema que Paulo já havia diagnosticado lá no capítulo 3. Como eu disse, uma igreja que importava para dentro dela os valores do mundo, medindo espiritualidade por prestígio ao invés de serviço. Mas afinal, o que era esse dom de línguas? O dom de línguas que Paulo descreve em 1 Coríntios era a capacidade sobrenatural de falar um idioma que o falante nunca havia aprendido. O exemplo mais claro disso está lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Galileus, homens simples e semi-alfabetizados, eles começaram a falar e os seus ouvintes, cada um deles entendia o que foi falado em seu próprio dialeto, em sua própria língua materna. Não eram sons aleatórios, não eram sílabas sem sentido, eram idiomas humanos reais falados por quem nunca os havia aprendido. E o que aconteceu em Atos funcionou exatamente como deveria. Havia ouvintes que conheciam aqueles idiomas e a mensagem chegou até eles, e o sinal cumpriu o seu propósito. E qual propósito era esse? Paulo ele vai citar o profeta Isaías mais adiante nesse capítulo, no versículo 21, onde Deus havia anunciado que falaria ao seu povo por meio de outros lábios, por meio de outras línguas. Era um sinal de juízo contra o povo judeu, que havia endurecido o seu coração contra o Messias. Quando um judeu ouvia alguém falar numa língua estrangeira, proclamando as grandezas de Deus, ele imediatamente entendia: Isaías. O sinal funcionava porque era reconhecível e havia ouvintes que podiam recebê-lo. E esse propósito histórico, ele foi cumprido. É por isso que nós não vemos hoje o dom de línguas funcionando da forma como Paulo ensina nesse capítulo. O vídeo que eu mostrei para vocês não é o que Paulo está descrevendo nesse capítulo. Aliás, quando Paulo diz, em espírito fala mistérios, Paulo está apontando para o que ninguém consegue entender, não porque o conteúdo é místico, mas porque sem alguém que entenda o idioma, também não há ninguém que possa entender o que está sendo falado. Então, é misterioso. Nesse caso, só Deus entende. Percebam também que Paulo ele não está condenando aqui o dom, ele está descrevendo uma situação concreta, uma situação que acontecia na igreja de Corinto e que trazia bagunça e confusão, e o que não podia ser diferente hoje, quando o culto não é orientado e organizado segundo a palavra de Deus. A situação de Corinto não era de um uso falso do dom, mas era de um uso indevido, especialmente porque eles estavam vidrados com aquele dom, mas que não servia à edificação da igreja como servia o dom de profecia. Vejam, quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Enquanto o dom de profecia edificava a igreja, que no contexto de 1 Coríntios 14 é a manifestação do amor que foi ensinado em 1 Coríntios 13, o falar em línguas é uma edificação pessoal. Não que edificar a si mesmo seja ruim, de forma alguma. A crítica não é essa. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 18 que ele falava em mais línguas do que os outros, ou falava mais línguas que os outros. A questão é o contexto que Paulo está enfatizando esse ensino. Onde que é? No culto. Ele está ensinando sobre o culto, sobre a reunião da igreja, sobre um momento semelhante ao que nós temos aqui hoje, e todos os domingos neste local. Nesse contexto, a pergunta que manifesta amor não é o que eu ganho com isso, mas como eu posso fazer com que meus irmãos ganhem. E em 1 Coríntios 13, nós lemos:
O amor não maltrata, não procura seus interesses. Aquele que busca amar como Deus ama, também vai buscar a edificação dos outros membros do corpo que nós fazemos parte. Aquele que busca amar como Deus ama, vai se perguntar: o que eu posso fazer aqui que serve para todos? E a resposta de Paulo é que no culto, a profecia é o dom que edifica a igreja. Pense nisso. Quando participamos do culto, para quem estamos vivendo essa experiência? Para nós mesmos? Para o pastor? A melhor resposta é: para o corpo. Então, depois de tudo isso que ele disse sobre a profecia ser preferível, depois de mostrar que línguas edificam o indivíduo enquanto a profecia edifica a igreja, Paulo diz: eu gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Paulo ele conclui esse início do capítulo 14 afirmando que seria ótimo se todos pudessem ter um dom que traz edificação pessoal. Seria ótimo que todos pudessem experimentar isso, mas a realidade é que a distribuição dos dons é feita pelo Senhor, e aqueles que têm a profecia como dom têm uma função no culto a Deus que é superior, funcionalmente superior. Por quê? Porque a profecia, ou é a profecia, que traz edificação, encorajamento e consolação aos irmãos. É o dom cujo benefício ele é horizontal, é aos irmãos. E única forma de língua se equiparar com profecia, é quando há intérprete. Por quê? Veja no texto. Porque quando há intérprete, toda a igreja é fortalecida. O dom de profecia ele serve melhor nesse tempo de culto. A igreja, por meio de seus membros, manifestam diversos tipos de dons. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós lemos: e ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres. Vocês acham que os que foram capacitados por Deus na função de evangelista desempenham melhor os seus dons no culto ou fora do culto? Os dons dos evangelistas, aqui está falando de dom da igreja, não dos indivíduos da igreja, são funcionalmente superiores ao de profecia, dentro ou fora do culto? Fora do culto, e parece que é óbvio isso. Olhando novamente para o versículo 5, vejam que eu já disse para vocês, o problema não é o dom em si, o problema era como o dom era usado, e no contexto da igreja de Corinto, especialmente o dom de línguas. E Paulo ele continua a sua argumentação, mas agora ele vai enfatizar a inteligibilidade como característica da manifestação do amor que eu preciso e vocês precisam ter uns pelos outros. Vejam, agora irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina? Por inteligibilidade, eu quero dizer algo simples para vocês. O que você faz no culto precisa chegar até as pessoas ao seu redor. Precisa ser compreensível. Precisa poder ser recebido. Não adianta ter uma experiência espiritual, ainda que verdadeira, se ela não atravessa o espaço que existe entre eu e vocês, ou entre cada um de nós. No culto, e esse é o nosso contexto aqui, eu vou falar isso diversas vezes, a comunicação importa, porque onde não há comunicação, não há edificação, e onde não há edificação, o amor não está sendo expresso na forma que Paulo ensina. Por isso, essa argumentação de Paulo, se eu chegasse até vocês falando em línguas, sem que ninguém entendesse, sem que houvesse um intérprete,
Como é que isso vai ser útil para vocês? Não vai. Se você já teve a experiência de estar num ambiente em que você era o único que não sabia falar a língua que aquelas pessoas falavam, você sabe o que é ser um peixe fora d'água. Você sabe o que é não entender nada e, portanto, não aprender nada com o que está sendo falado. Foi por isso que os reformadores se preocuparam tanto em ter a Bíblia na língua vernácula, na língua materna dos seus leitores, dos seus ouvintes. E 400 anos depois, até a igreja romana se preocupou com isso, deixando que as missas não fossem mais em latim. Irmãos, se não for uma revelação que você entenda, se não for um conhecimento que você compreende, se não for uma profecia ou doutrina para você ouvir e entender, não vai servir para nada no que tange a edificação da igreja. Se não for inteligível, não vai ser útil, não vai trazer edificação para a igreja. Um pregador que abre a Bíblia com fidelidade, que explica o texto com clareza, que aplica a palavra ao coração da congregação, que consola o abatido, que confronta o orgulhoso, esse pregador está fazendo exatamente o que Paulo lista aqui. Ele está trazendo revelação, conhecimento, profecia, ensino, doutrina. Ele está sendo útil, ele está edificando. E isso para Paulo é muito mais do que qualquer experiência que não pode ser recebida por quem está presente, por mais espetacular que isso seja. E Paulo, querendo ser bastante claro, ele apresenta 3 imagens do dia a dia que qualquer pessoa consegue visualizar imediatamente. Imagens que mostram o princípio, que eu estou dizendo, da inteligibilidade, porque ela não é uma invenção de Paulo, é algo que está escrito para que haja ordem no culto. Ele escreveu: até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. E essa primeira imagem desse trechinho que Paulo apresenta é de instrumentos musicais. Uma flauta e uma cítara. Flauta todos vocês conhecem, cítara é um tipo de harpa, é um instrumento de cordas. Os instrumentos, eles produzem diferentes tipos de sons e você consegue reconhecê-lo quando se entende, quando compreende, quando reconhece o tipo de som. Se você não entende, então também não consegue reconhecer qual é o instrumento. A segunda imagem que ele traz aqui também é de um instrumento musical. Agora ele vai falar de trombeta. No mundo antigo, a trombeta ela era usada no campo de batalha. E ela, dependendo do toque, eu fiz assim, não é assim a trombeta, dependendo do toque da trombeta, significava uma coisa diferente. Podia ser avançar, podia ser recuar, podia ser se preparar. Se a trombeta dá um som confuso, como é que as pessoas vão saber o que fazer? E num campo de batalha, confusão pode custar vidas. O som precisa ser claro porque há consequências reais para quem ouve. Então percebam aqui que Paulo, na sua argumentação, ele está escalando o argumento dele. Ele começa falando de uma questão estética, com a flauta e com a cítara, e agora nessa segunda imagem ele fala que é uma questão de vida ou morte. E a terceira imagem é a mais próxima do problema sobre o qual Paulo está descrevendo, as línguas estrangeiras. Lembrando que Corinto era uma cidade cosmopolita, cheia de pessoas de povos diferentes, todo mundo sabia o que era ouvir alguém falando num outro idioma que você não entende. E a conclusão disso
é o que lemos no versículo 11. Se eu não entendo o que alguém fala, eu sou, literalmente, o texto diz, bárbaro. É isso que significa estrangeiro aqui. Bárbaro, no mundo greco-romano, era aquela pessoa que falava numa língua que não era compreendida, que era fora do latim, do grego, entre os judeus, do aramaico. De uma certa forma, Paulo está dizendo, quando vocês falam em línguas sem interpretação, vocês estão transformando a reunião da igreja numa coleção de estrangeiros. E se todos forem estrangeiros, como é que fica a unidade da igreja? Como é que fica a ordem no culto? O culto tem por propósito edificar o corpo, fortalecer a comunidade e glorificar a Deus. Línguas sem interpretação, por mais genuínas que sejam, não fazem isso no contexto do culto congregacional, da igreja reunida. Então, de novo eu digo, o problema não era o dom, mas como ele era usado, sem consideração uns pelos outros, sem amor e, concluindo, portanto, sem união. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Esse por isso, no começo do versículo 13, deixa claro que Paulo aqui está concluindo o que ele falou até aqui. E Paulo começa dizendo, sigam o amor. Esse amor no contexto do culto, como ele se manifesta na edificação da igreja. Por isso a profecia é funcionalmente superior às línguas, não porque ela seja um dom mais espiritual, mas porque ela alcança todos. As línguas também tinham seu lugar, desde que houvesse interpretação. E as comparações que Paulo faz dos instrumentos e das línguas estrangeiras mostram para nós que o que não é inteligível simplesmente não comunica. Não importa quão verdadeiro seja a experiência. Paulo, com seu coração pastoral e muito bem conhecedor do que acontecia em Corinto, ao invés de repreender os irmãos pelo mau uso dos dons de línguas, ele reorienta o desejo que eles tinham por terem dons espirituais. Eles, os coríntios, que pareciam todos quererem o dom de línguas, deveria redirecionar esse bom desejo de ter dons. Para quais dons? Dons que edificassem a igreja. Isso é igualmente importante para nós. Nós não podemos ser uma comunidade que ignora ou não deseja ver dons espirituais em nosso meio. Como Paulo escreveu no versículo 1, devemos buscar com dedicação os dons espirituais. Em outra versão fala, devemos desejar os dons espirituais. Mas a motivação desse nosso desejo, qual deve ser ela? A edificação da igreja. Por isso que Paulo fala para os irmãos de Corinto, se você fala em línguas, ore para que haja interpretação. Agora sou eu que falo para vocês, meus irmãos. Seja qual for o dom que Deus lhe deu para usar no culto, nesse culto que juntos prestamos a Ele, use-o para a edificação da igreja. Que a sua pergunta seja, como eu posso servir? Ao invés de, o que é que eu posso ganhar com isso? E eu te garanto, por experiência pessoal e pela própria palavra de Deus, quanto mais você dá, mais você recebe. Agora, o que Paulo faz nesses próximos versículos é se colocar dentro do argumento. Ele vai falar da sua própria experiência de orar em línguas para mostrar por que a inteligibilidade importa até na vida devocional mais íntima. E é aqui que nós chegamos num dos versículos mais debatidos de todo o capítulo. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento.
Então percebam que o versículo 14 ele começa com pois. E o que isso significa? Que Paulo está explicando o que havia dito no versículo anterior. E o que foi que ele disse? Ore para que possa interpretar. Agora ele explica o porquê isso é necessário. Imagine você sendo capaz de falar no idioma que não entende. Imagine-se então orando nesse idioma que você não entende. E Paulo, o que ele explica aqui? Se esse fosse o caso de você orar numa língua que você não entende, ainda assim você teria benefícios, mas não na sua mente. E uma mente sem esses benefícios, nas palavras de Paulo, é infrutífera. Então o que deveria ser feito? Ele não precisa escolher entre um e o outro. Ele ora com o espírito e também com o entendimento. Ele vai cantar com o espírito, mas também com o entendimento. E o que isso significa aqui? O que significa orar com o espírito e orar com o entendimento? Paulo está respondendo segundo o contexto dali. Naquela situação, orar com o espírito é orar por meio do dom de línguas. Orar com entendimento é orar de tal forma que o próprio orador entende as palavras e entende o conteúdo da oração. E Paulo ele podia falar na primeira pessoa, ele diz, eu orarei, eu cantarei, porque ele era alguém que tinha esse dom. Ele está falando dele. Paulo ele não quer que os coríntios, que tinham o dom de línguas, abandonassem o falar em línguas, mas que pudessem ganhar o melhor dos dois mundos. Além disso, ele tinha essa preocupação, e que ela é constante nesse capítulo, que houvesse a edificação da igreja. Por isso o versículo 16. Pois se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Essa é uma consequência prática quando se ora ou se louva num idioma que o resto não entende. Ninguém podia dizer amém. Por quê? O que significa amém mesmo? Assim seja. Como você vai dizer assim seja para alguém que você nem sabe o que foi dito? Quando falamos amém, nós estamos endossando, fazendo parte com quem falou, daquilo que foi falado. Olha isso, se alguém ora em línguas, terão aqueles que não vão entender. Sem entendimento, não tem amém. Sem amém, como é que fica a união? Sem união, como é que fica o amor? Sem amor, como fica a edificação da igreja? E o versículo 17 fecha esse argumento relembrando que o problema não é o dom em si, porque quem ora em línguas está genuinamente dando graças. A experiência é real, Deus escuta, mas no culto, o fator edificação da igreja fica de fora. E Paulo, ele bem sabia disso, afinal de contas, olha o que ele diz: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vocês todos. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Alguns estudiosos dizem que os coríntios tinham uma queixa oculta contra Paulo. Pelo fato deles pensarem que o dom de línguas era um dom que demonstrava o nível de espiritualidade do cristão, e Paulo não ficava se exibindo com isso, saber que Paulo falava em línguas, quando ele escreve isso, chega como uma bomba para os coríntios. Um dia desses eu fui num baba de futebol aqui da cidade, e eu só fiquei observando. Tem gente que chega todo estiloso, chuteira que brilha, meião de uma cor bem forte, camisa oficial do time brilhante, se aquece como se tivesse um olheiro do time profissional. Daí, chegam alguns bem quietinhos,
não falam muito, as cores da roupa não chamam atenção, e na hora de jogar, são os que realmente sabem jogar. Esse era Paulo. Ele diz: vocês me veem quietinho, mas eu falo em línguas mais do que vocês todos, e nem por isso eu preciso ficar me exibindo. Eu não preciso fazer isso na igreja, no culto, porque lá não é o lugar adequado. Entender isso é entender o papel dos dons nos devidos momentos da vida e lugares da nossa vida. Se eu chego a falar, ou se eu chego e falo 10.000 palavras, ninguém entende, isso é inútil. Mas se eu falar pouco com inteligibilidade, de forma que as pessoas entendam, isso vale muito mais. Meus irmãos, vocês conseguem perceber qual pergunta governava as escolhas de Paulo? Será que era: como eu posso sair daqui mais edificado nesse culto? Ou será que era: como eu posso contribuir para a edificação da igreja? Essa é a diferença entre usar os dons para edificação pessoal e usar os dons para edificação da igreja. Então Paulo, ele passa por uma palavra de exortação. Por quê? Porque Paulo quer que eles sejam maduros, que eles parem de pensar e agir como crianças. E não quer que os coríntios meçam espiritualidade pelo espetáculo. Quanto mais legal é aquilo, mais espiritual nós somos. Ele não quer que os coríntios fiquem importando os valores do mundo, que é exatamente isso. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Se você está acompanhando essa série desde o começo dela, talvez você se lembre do que nós falamos no capítulo 3. Paulo, ele havia dito que não conseguia falar com os coríntios como se fala a pessoas maduras. Ele lá usa a palavra espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. E o problema não era simplesmente imaturidade de recém-convertidos, era a maturidade que se manifestava em um mundanismo e importar os valores do mundo para dentro da igreja. E agora no capítulo 14, Paulo ele retoma esse mesmo diagnóstico, porque o problema com o uso desordenado das línguas era exatamente esse. Os coríntios continuavam medindo espiritualidade com os critérios do mundo, pelo que impressiona, pelo que se destaca, pelo que coloca as pessoas uma acima da outra. E o dom de línguas havia se tornado esse símbolo máximo do orgulho. É como quando nós prezamos por um pregador somente pela eloquência dele, ao invés da biblicidade, do amor, da compaixão. É quando elogiamos as roupas da banda de louvor e nos esquecemos das santidades que eles buscam para ministrar o louvor e nos ajudar a louvar nosso Deus por meio de canções. Aqui Paulo diz: deixem de pensar como crianças, não com relação a como ela carrega, por exemplo, rancor, mágoa e intenção para fazer o mal. Criança, ainda que seja pecadora, geralmente ela não age motivada e intencionada a fazer o mal. Paulo, ele quer que deixemos de pensar como criança no entendimento. A maturidade cristã exige que nós pensemos com clareza sobre o propósito dos dons, sobre o que é o culto, sobre o que significa ser espiritual de verdade. E ser adulto no entendimento, nesse contexto, significa exatamente isso. Parar de perguntar o que esse dom diz sobre mim e começar a perguntar o que esse dom que eu tenho faz para e pelos outros. Significa abandonar o critério do mundo, que mede espiritualidade, de novo, pelo espetacular, a adotar um critério de Paulo, aqui, mede espiritualidade pelo serviço. E aqui tem até uma ironia de Paulo, porque os coríntios se achavam muito espirituais, os mais maduros, os que haviam chegado mais longe na experiência com Deus. Aqui Paulo fala: crianças. E ele não faz isso para humilhá-los, mas para convidá-los a crescer, a refletir no que eles estão fazendo.
Porque crescer espiritualmente, no sentido de Paulo, não é ter experiências mais intensas, é amar mais profundamente, é servir mais consistentemente, é viver cada vez menos para si e cada vez mais para o corpo. E para mostrar que esse não é apenas um problema interno da igreja, algo que só atinge quem faz parte da comunidade, Paulo mostra que o uso inadequado das línguas tem consequências que vão muito além do culto. Peço a paciência de vocês aqui, não devo passar mais de 10 minutos depois disso, tá bom? Ainda eu sei que está mais longa, tá? Ele cita o profeta Isaías no versículo 21, pois está escrito na lei: por meio de homens, de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, prestem muita atenção. Aqui a gente tem o propósito do dom de línguas. As línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Vejam de novo isso. As línguas são um sinal para os descrentes. A citação de Isaías é fundamental. E em Isaías 28, de onde vem essa citação de Paulo, Deus estava falando para o povo de Israel que havia rejeitado repetidamente a sua palavra. Havia rejeitado os profetas, havia rejeitado os avisos, havia rejeitado o chamado ao arrependimento. Então o que Deus faz? Ele anuncia julgamento. Eu vou mandar um povo estrangeiro com uma língua que vocês não entendem, eles vão falar com vocês, vão falar e vocês não vão entender. Em outras palavras, a língua estrangeira no texto de Isaías não era uma bênção, era um sinal de juízo sobre quem havia endurecido o coração contra Deus. Com base no que o profeta Isaías escreveu, e Paulo está trazendo isso para a igreja de Corinto, o propósito de se falar em línguas estava intimamente ligado ao juízo contra Israel. Quando os discípulos em Atos 2 falaram em línguas, aquilo era o sinal que Deus havia prometido. Falarei este povo por meio de outros lábios. Era um anúncio de que o Messias havia chegado, de que o julgamento havia chegado sobre quem havia rejeitado Deus, e de que a salvação estava disponível para todos que invocassem o nome do Senhor. Esse é ou era o propósito do dom de línguas. Um propósito histórico e específico, ligado ao momento único da chegada do Messias, do anúncio do Evangelho ao judeu incrédulo. E esse propósito foi cumprido. Não é que as línguas convertiam os incrédulos, é que era um sinal dirigido a eles, especificamente ao judeu que conhecia Isaías e podia reconhecer o cumprimento da profecia. O dom da profecia, por outro lado, é para os que creem. É a palavra inteligível, que edifica, que encoraja, que conforta o povo de Deus reunido. Essa distinção explica porque Paulo prefere a profecia no culto. O culto não é primariamente o lugar do sinal para o incrédulo, é o lugar da edificação do crente. E o dom que serve a esse propósito é a profecia. A palavra que pode ser compreendida, que alcança a mente, que instrui, que transforma. E agora, Paulo pinta duas cenas para que ninguém fique com dúvida sobre o que ele está ensinando. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. A primeira cena que Paulo pinta é essa: a congregação toda reunida, todos falando em línguas, e então entra alguém de fora, um visitante.
alguém que ainda não conhece ou não crê em Cristo. Ele olha ao redor, ouve aqueles sons que ele não reconhece, não entende o que está sendo falado, ele não consegue se conectar com nada do que está acontecendo. Qual é a conclusão dele? Bando de louco. Paulo está sendo muito direto aqui. O culto dominado por línguas sem interpretação não apenas falha em alcançar o visitante, afasta o visitante. Ele confirma que o visitante possivelmente já tinha pensado num culto cristão. Isso daí é fé de coisa ou de gente fanática, de pessoas de fora da realidade. A segunda cena que ele pinta é o oposto. A mesma congregação reunida, mas dessa vez a palavra de Deus está sendo pregada com clareza. Todos estão entendendo, inclusive o visitante. Qual que é o resultado? Ele é outro. O visitante é convencido. Quando o texto diz que ele será julgado por todos, explicando aquele trechinho, não significa que todos vão apontar o dedo para ele. Significa que a palavra que todos estão ouvindo faz o trabalho dentro dele que ele não consegue escapar. É a palavra que entra, que expõe os pecados, que coloca essa pessoa diante de Deus. Não são as pessoas que o julgam, é a palavra que alcança. Isso é o Espírito Santo agindo por meio da palavra pregada. O visitante que entrou sem intenção de se tornar cristão, de repente, ele se vê diante de Deus. A palavra alcança lugares que ele não sabia que existia dentro de si. Expõe pecados que ele pensava ter escondido. Revela necessidades que ele nunca havia reconhecido. E o resultado que a gente leu? Ele começa a enxergar a presença de Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus por saber como Ele tem trabalhado em nosso meio. Nós não somos perfeitos e nem temos um culto perfeito. Ainda estamos aprendendo, mas é perceptível. E os nossos amigos que nos visitam aqui, com frequência eles expressam: aqui é um lugar positivamente diferente. Alguns de vocês já tiveram experiências em ambientes que, com muita probabilidade, pessoas de fora falariam exatamente o que Paulo diz que poderia acontecer em Corinto. Aqui só tem louco. Sobre o nosso meio, eu tenho escutado pessoas que aqui é um lugar que elas verdadeiramente aprendem, que elas verdadeiramente entendem, e a consequência disso é que nossas vidas têm sido transformadas pelo Senhor, no poder do Espírito Santo, por meio da palavra do Senhor. E nossas vidas transformadas servem como um exemplo da presença de Deus. E eu chego no último slide de um texto bastante difícil. E depois de ter comentado com vocês esses 25 versículos, eu quero lembrá-los que o foco desse texto não é se devemos praticar ou não o dom de línguas. Não é esse o foco. Não é esse o ponto central do texto. O ponto central vale para qualquer igreja em qualquer época, incluindo a nossa. O amor que Paulo descreve no capítulo 13 tem uma forma prática no culto. Ela se manifesta em palavras inteligíveis, que fortalecem a igreja, que transformam a igreja. Se manifesta numa congregação que se pergunta, não o que esse culto faz por mim, mas o que esse culto faz pelo corpo, pelo visitante que entra pela nossa porta. Sobre o dom de línguas, eu acredito ter sido direto com vocês. Pela minha compreensão do texto, eram idiomas falados sobrenaturalmente, como aconteceu em Atos capítulo 2. Tinha um propósito histórico e específico, servir de sinal para o judeu incrédulo, cumprindo a profecia de Isaías. E esse propósito já foi cumprido. E é por isso que nós não vemos hoje o dom funcionando da forma que Paulo descreve como acontecia ou deveria acontecer na igreja de Corinto. Isso não é uma falha da nossa igreja, não é falta de espiritualidade, é o resultado natural do cumprimento de um propósito que Deus mesmo estabeleceu. E eu quero dizer aqui uma coisa com muito cuidado. Há irmãos
genuínos em Cristo, pessoas que amam a Deus e creem nas Escrituras, que chegam a conclusões diferentes sobre esse assunto. E eu os respeito, e peço que vocês também os respeitem. Esse debate não define se uma pessoa é cristã ou não. O que define isso é a fé em Cristo, crucificado e ressurreto. Mas a minha responsabilidade como pastor é buscar ser o melhor que eu posso na fidelidade ao texto bíblico. E isso é o que eu busquei fazer hoje. E agora deixa eu terminar com algumas perguntas práticas, antes de eu fechar com uma oração. Quando nos reunimos aqui, o nosso ensino está sendo inteligível? Ele está sendo compreensível? Ele está edificando, encorajando e consolando? Quando cantamos, estamos cantando de uma forma que o corpo inteiro pode participar? E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei o zelo que o Ministério de Louvor tem. Eles escolhem as músicas que nós conseguimos cantar. Eles escolhem o tom da música pensando se a gente alcança a nota. Eles escolhem as canções pensando no conteúdo da mensagem. Eles não ficam sorteando ou pedindo para o periquito pegar um cartãozinho e vai ser essa canção. Está tudo ligado na ordem desse culto, para a edificação da igreja. É isso que eles estão pensando. Como eu posso colaborar para edificar a igreja? Aleluia por isso. Quando oramos em voz alta, nós estamos orando de uma forma que o irmão ao lado pode dizer amém. E quando alguém que ainda não conhece a Cristo entra aqui pela primeira vez, o que é que ele encontra? Qual é a percepção que ele tem de Deus por causa do culto que prestamos a Deus? Paulo ele nos mostrou hoje o que pode acontecer quando o culto funciona como Deus planejou. Pensando de novo em nossos visitantes, temos um culto conforme Deus nos ensina, potencializa que nossos visitantes saiam daqui convencidos da presença de Deus. Irmãos, quando eu leio esse capítulo, eu noto algumas coisas que me indicam que nós ainda podemos fazer melhor para o nosso Deus. Em especial nesse sentido, nós podemos nos perguntar: eu realmente estou interessado na edificação da igreja, mais do que na minha própria? Eu realmente tenho buscado amar os meus irmãos? Então que o Espírito Santo nos ajude a sermos a igreja que todos percebem a presença do nosso Senhor e Salvador. Senhor, obrigado. Obrigado pela forma como o Senhor nos ensina. Coloque no nosso coração, Pai, o desejo de pensarmos no corpo, na edificação do corpo, antes de pensarmos na nossa própria edificação. Que a nossa avaliação não seja se eu gostei ou não desse culto, mas de que forma eu contribuí para que este culto edificasse mais a igreja. Ajude-nos, Senhor, a ter a perspectiva correta, para que o Teu amor, que nos alcançou, seja manifestado em nosso meio, para que todos possam ver que o Senhor está presente. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.